Todos são iguais perante a lei? E aí, sim ou não? Já pensou nisso? No meu modo de ver, isso não funciona. Está no papel, mas não funciona. E se não funciona, de quem é a culpa? Seria dos ministros do Supremo? No meu entendimento, sim. Seria. Sabe por quê? Na Constituição Federal de 1988 está escrito o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso é o que está escrito. Cabe a você julgar se na prática funciona. O parágrafo único desse artigo diz o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Talvez seja isso que está errado, né? A maneira como é feita a escolha dos ministros. Em suma, o Supremo é escolhido, veja bem, é escolhido, não é eleito, para guardar a Constituição. Mas como crer num Supremo que não alcança ou não quer alcançar o simples interpretar da redação do artigo 5º da Constituição? O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. E isso basta, ou não? A lei é clara em seu sentido. Todos são iguais. Pronto, não há mais o que discutir. Ou há? Agora, se a lei tivesse sido construída sob uma outra redação, vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, todos os brancos são iguais perante a lei. Ou todos os heterossexuais são iguais perante a lei. Ou ainda, todos os ricos são iguais perante a lei. Ou o inverso de tudo isso, tanto faz. De qualquer forma, é absurdo, não é? Aí sim, caberia muita discussão. E eu também estaria lutando para mudar tal redação. E aqueles que se sentissem excluídos teriam todo o direito e o dever de pressionar as autoridades para serem inclusos na proteção da lei. Mas, de acordo com a citação atual, não acho válido nosso corpo de ministros gastarem tempo com redundâncias. Até porque a sociedade paga salários altíssimos pela guarda da Constituição. Cada ministro é muito bem remunerado. Razão pela qual eles deveriam trabalhar visando sempre o equilíbrio para todos, incluindo eles próprios. Estou dizendo isso porque os ministros do Supremo estão se deixando levar por invocações extravagantes de alguns grupos sociais que, para obter ganhos políticos, tentam forçar a barra, pedindo não pela proteção da lei, mas por privilégios para determinados grupos. Loucura isso, né? Olha aí o que diz o artigo 5º das leis máximas da nação. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
a igualdade, a segurança e a propriedade. Esse é o artigo da cidadania. É nele que contém os direitos e deveres de cada cidadão brasileiro, em sua totalidade. Se não me falha a memória, são 78 incisos e 4 parágrafos, com suas respectivas alíneas, claro. Mas vamos nos ater só no inciso 10. Veja aí o que diz o inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tá vendo? Já está tudo lá na Constituição. É só fazer funcionar. E se faltasse algum ajuste, caberia ao Congresso tal tarefa, não é? Os ministros não são eleitos pelo povo. Portanto, não podem nos representar criando regras. Isso cabe ao Poder Legislativo. Ponto final. Bom, para terminar, veja esse vídeo do excelentíssimo senador Jorge Cajuru e tire as suas próprias conclusões. Valeu? Até a próxima. Vamos nessa. Pra frente, Brasil! E haja privilégios na Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer, de acordo com a Constituição Brasileira, artigo 102, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Agora, não faltam recursos para manter aquela corte. Só em 2016, de acordo com o relatório lido por mim, da senhora Carmen Lúcia, que preside aquela corte, eles, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, gastaram o pouco mais de R$500 bilhão. E isso é só para um tribunal. É interessante lembrar um pouco, os funcionários. São 1.216 funcionários ativos, 306 estagiários, 959 terceirizados. O total varia muitas vezes de um mês para o outro, mas nunca inferior a 2.450 funcionários para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto dá uma média, senador gaúcho Paulo Paim, senador do Distrito Federal, presidente dessa sessão, Isalci Lucas, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, dá uma média por ministro, são 11, de 222 funcionários por ministro em um só tribunal, no STF. Quando eu fui analisar a folha de pagamento dos funcionários terceirizados, encontrei alguns dados que vale a pena destacar. Lá estão 25 bombeiros civis, 85 secretárias, 293 vigilantes, 194 recepcionistas, 19 jornalistas, por que não? 29 funcionários cuidando da encadernação, 116 de serventes de limpeza. A noite quente exige que a gente trate muito bem os convidados, não? Mas 24 copeiros, presidente. 24 copeiros e 27 garçons, senador Paulo Paim. Afinal, os dentes são uma importância que tem de tratar, evidentemente. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, não esquece disso. Em 8 auxiliares de saúde bucal,
A gente não deve esquecer da infância, claro, temos mais que cuidar das crianças. O Supremo Tribunal Federal tem na folha de pagamento 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Também tem na sua folha de pagamento 58 motoristas, 7 jardineiros, 6 marceneiros e 10 carregadores de bens. Eu perguntaria respeitosamente: que bens? Repito, que bens? Ponto de interrogação. Mas está lá. E tal. Tem 5 publicitários. É a Constituição, é a Suprema Corte Brasileira, guardiã da Constituição, artigo 102, tem 5 publicitários, que eu fico pensando, o que é que eles fazem, esses 5 publicitários, no Supremo Tribunal Federal? Mas é uma corte, Cajuru, muito séria. Ela tem vários programas, como, por exemplo, o programa Viva Bem, que patrocinou cursos para os funcionários não vou ser irônico, de yoga, massagem laboral e oficina de respiração. Só com assistência médica e odontológica, você sabe, brasileiro, quanto gasta o Supremo Tribunal Federal? 15.780.000 reais. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Eles têm, no Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, auxílio moradia. Lá, sabe quanto eles gastaram no ano passado em auxílio moradia? Se eu estiver mentindo, me ponham na cadeia. 1.500.000 reais. Auxílio moradia. Não vou listar todos os dados para não cansá-los. Com a educação pré-escolar, sabe quanto gastou? Educação pré-escolar. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Gastou o Supremo Tribunal Federal 2.162.000 reais. Mas não esqueceu da alimentação. Sabe quanto, brasileira, o Supremo Tribunal Federal gastou com alimentação? Eu gostaria de saber, presidente Zalci Lucas, o que eles comem, senador Paulo Paim? Gaúcho que gosta de churrasco? O que eles comem, os 11 ministros? Pois eles gastaram no ano passado 12 milhões de reais em alimentação. Puxa. Ter até algum tipo de tratamento? Talvez. 12 milhões? Mas eles têm o auxílio. Estão preparados? Auxiliares da mesa diretora, para ouvir? Estão? Eles têm, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm o auxílio funeral. O auxílio funeral.